Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. No vídeo anterior, eu comentei com vocês acerca do que é o currículo, dei algumas definições das modalidades, como funciona e, bem, diferenciei cada uma das modalidades. Eu estou trabalhando com vocês a aula que eu lhes enviei via Classroom, aula 13, Currículo e BNCC. Eu pretendo então comentar um pouquinho sobre a BNCC, né? Nesse vídeo, talvez nesse e no outro, vamos ver a extensão. Ainda na apostila 13, se vocês quiserem me seguir, na página 3, aula 13, página 3. Iremos avançar nas duas apostilas nesse vídeo. A definição da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, tenho falado BNCC sempre. O que é isso, professor? O que você está explicando como BNCC? Bom, é um documento que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. Quando foi aprovada a Constituição de 1988, desde quando ela foi elaborada, quando ela foi constituída, ali no final de 86, já havia uma pergunta: como que nós vamos homogeneizar a educação nacional? Como que nós podemos ligar de modo que um aluno que é aluno do Acre, se comparado com o do Paraná, tem acesso a um mínimo de conteúdos que sejam similares? E é essa a preocupação da BNCC. A Constituição propunha isso, a LDB 9394 de 96 também propunha um padrão e competia à União estabelecer um mínimo nacional que deveria ser trabalhado de habilidades e competências em todo o território nacional. Resumindo o que acabei de dizer agora, é a preocupação de estabelecer um norte, um núcleo comum que será obrigatoriamente trabalhado em todos os estados. Você percebe que a característica da educação do Rio Grande do Sul, se comparado com Pernambuco, são bem diferentes. Existem especificidades, existem diferenças muito grandes em relação à cultura, aos métodos, em relação ao que é mais importante, conhecer a regionalidade, mas deve haver um mínimo que possa ser equiparado em todos os estados da federação. Esse mínimo é chamado da Base Nacional Comum Curricular. Base, todo estado vai partir dela. Comum, é a mesma base para todos os estados. Curricular, será uma parte do currículo que será comum a todos os estados. Tranquilo? Aqui eu trouxe uma pequena imagem na apostila, fica lá mais claro. Aqui você vê um pouquinho sobre como a BNCC está estruturada. Essa parte mais escura aqui que eu tô com a ponta do... Vou pegar uma caneta, fica mais fácil. Essa parte aqui é a parte da BNCC. Aqui um pouquinho maior, teoria dos conjuntos de matemática, né? Você já viu isso, você lembra. Essa parte um pouco maior é o documento orientador. Ou seja, no Paraná, esse documento chama-se Referencial Curricular Nacional. A BNCC ela foi aprovada inicialmente, em 2018, apenas para a educação infantil e ensino fundamental. Ensino médio e técnica não tem isso ainda. O que significa? Significa que nós teremos que seguir a BNCC. E o Paraná já fez esse documento orientador. No Paraná, esse documento chama-se Referencial Curricular Nacional. Você vai gravar aulas para apresentar e concluir a sua prática de formação naquela disciplina? Para você gravar um vídeo aula, se você não vai estagiar em CMEI, se você não tem acesso ao PPP, ao PPC da escola, você terá que acessar esse documento orientador que chama-se Referencial Curricular Nacional. Ou seja, esse referencial curricular paranaense. Esse referencial curricular do Paraná contém em seu trecho parte das competências da BNCC. Você pode ver, ó, além da parte do Paraná, tem um mínimo que todo estado deve ter, que é esse mínimo aqui. Fica claro o que é a BNCC? É um mínimo que todo estado precisa ter, ó. Aqui é a BNCC, vai estar a nível nacional, em cada um dos estados. Essa é a parte do Paraná,
São Paulo vai ter essa parte diferente, mas essa parte central, que é a BNCC, será igual para todos. Proposta pedagógica. Essa proposta pedagógica, algumas escolas chamam de PPP. Então, no nosso caso do Chimansky, é o nosso PPP. O PPP do Chimansky, que eu trabalhei com vocês, tem que conter a BNCC, que todo estado precisa conter, tem que conter elementos do Paraná, e aqui é o nosso papel enquanto escola. Então, é a teoria dos conjuntos. E, por fim, aqui o teu plano de trabalho docente, ó. Isso aqui é o teu PTD. O meu PTD contém tudo isso. Tranquilo? Dá para ter uma noção do que é essa BNCC? Eu, além do desenho ali, né, comentei com vocês, então, eu escrevi para vocês ali como que nós devemos estudar esses documentos, qual que é o papel. Professor, eu sou obrigado a abrir a BNCC agora? Não, agora você não é obrigado a ir na BNCC. Você pode ir direto no referencial curricular, porque o referencial curricular é construído de acordo com a BNCC, que é o nosso referencial curricular do Paraná. São Paulo tem um, Mato Grosso tem outro, cada estado tem o seu, mas tem essa parte que é comum a todos. E se eu estou na escola, professor, eu sou obrigado a ir no referencial? Não, você pode ir direto para o projeto político-pedagógico ou para a proposta pedagógica curricular, porque essa proposta também contém o que é exigido. Vocês percebem? Conforme você vai adentrando na escola, você tem que incorporar todos esses documentos. Aí chega o momento, você elabora o teu plano de trabalho docente, olhando apenas o documento da escola, porque o documento da escola já contém tudo o resto, certo? Então, isso aqui serve para você entender o funcionamento do sistema. Se eu sou a SED, se eu sou alguém da Secretaria de Educação estadual, eu preciso olhar para a BNCC. Se eu sou alguém da escola e vou montar meu documento, eu preciso olhar para o referencial do Paraná. Se eu sou um professor dentro da escola, eu preciso olhar para a proposta pedagógica ou para o PPP. Se eu vou planejar minha aula, eu olho apenas para o meu plano de aula. Hoje eu não fico olhando os documentos, eu vou direto no meu plano. Ó, a sequência fala que eu tenho que trabalhar BNCC e depois da BNCC eu vou trabalhar a avaliação. Eu não fico abrindo todo esse documento de novo, eu vou direto no meu PTD, porque o meu PTD contém tudo o que está disposto aqui. Bom, avancemos na página 3 ali, né? Eu expliquei um pouquinho com frases. É preciso você ler com cuidado e olhar. Se você conhece a teoria de conjuntos de matemática, você não vai ter dificuldade. Então, a BNCC está contida no referencial do Paraná. A BNCC e o referencial do Paraná está contido na proposta pedagógica. E o PTD contém todos os outros. Um está contido no outro. O país fornece um mínimo que todo estado, todo município, toda escola e todo professor precisam seguir, que é a BNCC. O estado fornece a sua versão da BNCC, que no Paraná é o nosso referencial curricular do Paraná. A escola fornece a PPC ou o PPP. Quando eu falo fornece, é constrói coletivamente, tá? Eu estou usando o verbo para facilitar. Que todo professor precisa seguir, e o professor tem o seu PTD, ou seja, o seu plano de trabalho docente, que foi feito seguindo todos os documentos acima que precisa ser observado. Deu para entender o que é a BNCC? Eu já repeti essa palavra mínima umas 200 vezes, mas eu vou tornar a reforçar. É um mínimo que todo estado precisa ter. No Paraná, o Paraná pegou esse mínimo e fez um documento próprio. Além do nacional, tem a minha perspectiva enquanto Paraná. Fez o referencial curricular do Paraná. E está aqui a BNCC dentro dele. Aí a escola, o nosso querido Chimansky, por exemplo, ano passado nós nos reunimos para fazer o PPP do Chimansky, na parte do fundamental que eu precisava mudar. A escola foi lá no referencial do Paraná e olhou, tem que ter isso. Então vamos mudar que o nosso documento está em desacordo. Arrumamos esse documento e fizemos um PPP. O professor que ele está dando aula hoje para ensino fundamental e para educação infantil já está seguindo essas diretrizes da BNCC e do Referencial Curricular Nacional. Qual que é a diferença de BNCC para... Eu estou falando nacional toda vez, Referencial Curricular do Paraná, perdoe-me.
Qual que é a diferença de BNCC para referencial curricular do Paraná? A BNCC é a nível nacional e o referencial curricular do Paraná é a nível estadual. Qual que é a diferença de PPP para referencial curricular? O PPP é um documento da escola, o referencial é um documento da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. São essas as hierarquias. PTD, qual que é a diferença de PTD em relação a PPP? O PPP é um documento da escola enquanto todo. O PTD é um documento elaborado pelo professor sobre como ele vai trabalhar determinada disciplina. Tranquilo? Deu para entender esses conceitos assim? Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Eu peço para vocês olharem, né, como tá explicado aqui para ficar mais fácil para vocês. Vamos avançando. Aproveitar que nós temos tempo ainda, 11 minutos. A nossa BNCC, ela está estruturada em 10 competências gerais. Vou fazer um vídeo um tanto quanto longo, mas vai dar tempo de finalizar, acho que até os 20 minutos. A BNCC está estruturada em 10 competências gerais. Abram lá a apostila aula 14, que nós já conseguiremos trabalhar essas 10 competências. Acho que no próximo vídeo eu comentarei sobre cada uma delas, fica mais fácil.